Bom dia, gente. Gravando aulinha porque a internet foi pro beleléu aqui em casa. Hoje nós vamos trabalhar com o tema Revolução Francesa. A Revolução Francesa, que vai dos anos de 1789 até os anos de 1799. O evento inicial, o start revolucionário, será a queda da Bastilha. Nós já vamos falar sobre ela. A queda da Bastilha. E o evento final será o golpe que marca a ascensão de Napoleão Bonaparte ao poder, chamado Golpe 18 Brumário. Então percebam que a Revolução Francesa é um evento histórico relativamente extenso. São 10 anos. E é talvez o fato histórico mais icônico do nosso período histórico. Por quê? Porque é o marco inicial da chamada Era Contemporânea, que é a que nós estamos vivendo. E por que os historiadores arbitraram isto? Por que não foi a Revolução Industrial? Por que não foi a Revolução Americana? Por que não foi a Revolução Inglesa? Por que não foi um outro fato histórico que arbitrariamente foi escolhido pelos historiadores como marco inicial da Era Contemporânea? Porque, veja bem, essas decisões arbitrárias ou são arbitrárias até um certo ponto. Não é um acaso, simplesmente, que faz com que os historiadores decidam por um fato e não por outro, para que ele seja o marco de algum momento histórico importante. Na realidade, a Revolução Francesa, ela traz transformações profundas e radicais naquele modelo de organização social, política e econômica da Europa daquele período, conhecido como Antigo Regime. Então, observa que essas transformações radicais que vão produzir o fim do Antigo Regime, vão provocar a destruição do Antigo Regime, vão contribuir para a consolidação desse novo modelo de sociedade que estava sendo gestado desde o século XIV. A sociedade com características do capitalismo. Sociedade de classes, com a burguesia no poder político, e não só no econômico e no intelectual. Então, todos esses elementos reunidos trazem para a Revolução Francesa algumas características que fazem com que os historiadores a escolham como um evento inicial da Era Contemporânea. Além disso, a Revolução Francesa também é um evento que vai estimular, que vai inspirar outros fatos históricos importantes, por exemplo, aqui na América Latina. O lema revolucionário francês, liberdade, igualdade, fraternidade, está, por exemplo, na base de todos os processos de independência da América. Então a Revolução Francesa, ela tem este peso de inspirar todos os processos de independência da América, ok? Então, aí a gente já começa a delimitar alguns aspectos importantes. Alguns outros aspectos importantes para nós falarmos sobre a Revolução Francesa. Número 1. A Revolução Francesa... Quadro, deixa eu botar um pouquinho mais para cá. Pronto. A Revolução Francesa, ela é uma revolução burguesa, ok? Nunca mais esqueçam disso. É uma revolução burguesa. O que você quer dizer com isto, Eduardo? Quero dizer com isto que é a burguesia, é esse grupo social que vai liderar a insurgência revolucionária francesa. A Revolução Francesa, ela não é burguesa porque somente a burguesia realizou, promoveu, esteve à frente da Revolução. Não. Mas porque são elementos da burguesia que se tornam as principais lideranças desse movimento insurgente revolucionário francês do século XVIII. Porém, a Revolução Francesa, ela tem a capacidade, ou melhor dizendo, ela teve a capacidade de mobilizar grandes, enormes massas do terceiro estamento, do povo, para que ela pudesse efetivamente se materializar, para que ela pudesse
efetivamente se concretizar. Que terceiro estado é esse que você está falando, Eduardo? É o quê? Tipo Rio de Janeiro, Bahia, São Paulo? É esse tipo de estado que você está falando? Não. Vamos lembrar que o antigo regime, esse modelo de organização socioeconômico-social da Europa entre os séculos XVI e XVIII e, portanto, também da França, a sociedade estava dividida em estamentos, que é a denominação que nós damos àqueles grupos, daquela pirâmide social que a gente sempre desenha no quadro para vocês, que tem no topo o rei, o monarca, logo abaixo dele uma fração pequenininha, que são os sacerdotes, é o clero, uma fração um pouquinho maior, que é da nobreza, e aquela fração maior, que era a base da pirâmide, era a base, portanto, da pirâmide social, que era o povo, o terceiro estado, o terceiro estamento, que é a denominação que nós damos a esse grupo. Esse grupo era formado por todos aqueles que não eram do clero e nem da nobreza. Então nós tínhamos camponeses, nós tínhamos artesãos, nós tínhamos a burguesia. E quem são esses caras? Vamos lembrar? São os comerciantes, são os financistas, são os industriais. Esses indivíduos, eles compõem essa pequena fração do povo que nós chamamos de burguesia. E é este grupo que lidera o terceiro estado, ou seja, lidera essas massas revolucionárias do terceiro estamento, do povo, artesãos e camponeses, em direção à derrubada da monarquia, em direção à substituição desses modelos de relação social que estavam em vigor durante o antigo regime. Se eu não me engano, nós explicamos para vocês na aula de Revolução Industrial o conceito de revolução. E de certa maneira nós trouxemos esse conceito novamente aqui para vocês, quando destacamos o porquê da importância da Revolução Francesa. Uma revolução é sempre uma mudança. Lembra que nós falamos para vocês sempre associarmos a palavra revolução à mudança? Pois bem, uma revolução é sempre uma mudança. Porém, ela precisa estar sob determinadas bases. Ela precisa ser radical e profunda. E ela precisa ser radical e profunda, mudando, modificando uma ou mais bases, estruturas de organização de uma sociedade. E que estruturas são essas? A economia, a política, a cultura e a forma como a sociedade se divide. Se esta mudança ela traz uma modificação radical e profunda em uma ou mais dessas estruturas, a gente pode chamar isto de uma revolução, ok? Mas o que promove uma revolução, por exemplo, como esta da França, que mobiliza grandes setores da sociedade, que pegam em armas e partem para o enfrentamento, por exemplo, com as tropas leais a Luís XVI, que era o monarca absolutista francês à época? Algum sentimento de desconforto. Veja bem, vamos pegar uma coisa bem simples para vocês entenderem. Toda e qualquer mudança que nós realizamos sobre nós mesmos, ou seja, sobre nossa personalidade, sobre alguma característica nossa, ou toda e qualquer mudança que a gente realiza em nossa vida, por exemplo, econômica, ela é provocada por algum sentimento de desconforto. Então, sei lá, eu sou um cara muito tímido e isso acaba provocando problemas de relacionamento entre mim, meus colegas, ou entre mim e futuras namoradas ou namorados. Eu preciso mudar essa situação de timidez porque ela me causa um desconforto. Ela me causa uma situação de impossibilidade de construir relacionamentos sociais. Isso gera um desconforto. Então, como gera um desconforto, eu tento mudar. E aí eu vou fazer terapia, eu vou fazer um curso de teatro para me soltar, eu vou fazer alguma coisa para mudar essa situação. Eu estou com dívidas grandes, eu não consigo pagar mais as contas, o meu salário não chega até o final do mês, então eu preciso, isso gera um desconforto para mim. Então eu preciso modificar essa situação, eu preciso mudá-la radicalmente. Então, sei lá, eu vou buscar novas fontes de renda para ter um aporte maior de dinheiro, ou eu vou fazer uma planilha de Excel e colocar todos os meus gastos e todos os meus ganhos e vou eliminar gastos supérfluos. Enfim, eu vou precisar mudar. Mas essa mudança é produzida inicialmente por um sentimento de desconforto. Essas mudanças pessoais. Quando a gente promove uma análise macrosocial de alguns eventos e fatos históricos revolucionários, a gente percebe também que existe
sentimentos de desconforto, claro, em proporções monumentais, gigantescas, que estão movendo grandes parcelas da sociedade na direção da mudança, na direção da mudança revolucionária. E o que está provocando isso? O que está provocando isso dentro do contexto histórico da França do século XVIII? Nós temos alguns fatos que devem ser analisados para compreender essa situação de desconforto na França do século XVIII, que vai promover essas grandes mobilizações de massas populares lideradas pela burguesia em direção à insurgência revolucionária. Então, vamos começar primeiro a entender o contexto histórico da França do século XVIII, ou seja, a França pré-revolucionária. Por que é importante entender a França de antes da Revolução? Porque quando a gente fala em revolução, a gente está falando em mudança. Quando a gente fala em mudança, a gente está falando em uma transição de um ponto para outro. Para que a gente perceba a transição, que é a revolução, a gente precisa identificar o ponto A e o ponto B. Porque senão a gente não percebe que houve uma mudança. Simplesmente a gente vai compreender que uma determinada realidade sempre foi de uma certa forma. Então, para a gente compreender uma revolução, a gente precisa perceber, entender, visualizar os dois momentos que estão no meio da transição, no meio da mudança, justamente para poder perceber a sua existência. Então, por isso a gente fala da França pré-revolucionária, para que então a gente fale da transição, ou seja, da mudança radical, ou seja, da revolução, para então compreender o que veio depois, que é a França pós-revolucionária. Ok? Então, a França pré-revolucionária não vai ser difícil de nós entendermos, porque na realidade a gente já abordou esse tema quando falamos de iluminismo. Lembra do iluminismo? O movimento intelectual que surge na França de que século? Do século XVIII, o mesmo século da Revolução Francesa. Aliás, o século XVIII é um século que traz para o mundo grandes processos de mudança. Nós temos, por exemplo, nós falamos na aula anterior, a Revolução Industrial, nós temos a Revolução Americana, que é o primeiro grande processo de independência aqui das colônias do continente americano. As 13 colônias britânicas, elas vão lutar pela sua independência contra a Inglaterra e vão obtê-la, e a partir daí vão se unir formando os Estados Unidos da América. Então esse é o primeiro grande movimento de independência da América. Então o século XVIII, ele é um século bastante agitado. É um século de grandes modificações radicais. É um século revolucionário por excelência. Há inclusive um historiador chamado Eric Hobsbawm, já falecido, um grande historiador chamado Eric Hobsbawm, que ele chama este período histórico de a Era das Revoluções. Tantos foram os movimentos radicais de transformação que aconteceram ao longo deste período. Quando nós falamos de iluminismo, nós caracterizamos, nós contextualizamos a França que viabiliza a emergência da filosofia iluminista. E nós dissemos que a França do século XVIII, tal como nós dissemos alguns momentos atrás aqui nessa mesma aula, era a França do antigo regime. Era a França do antigo regime. Vamos só recordar da estrutura que caracteriza o antigo regime? Vamos botar só AR, para não precisar escrever e perder nosso tempo aqui. AR, antigo regime. O antigo regime, ele estava baseado em 3 pilares. Um pilar político, as monarquias absolutistas. As monarquias absolutistas. Um pilar social, era chamada sociedade estamental. Sociedade estamental. E um pilar econômico. As práticas e ideias mercantilistas.
O mercantilismo. Então, quando nós explicamos filosofia iluminista para vocês, nós contextualizamos a emergência da filosofia iluminista na França, mostrando como essa nação estava organizada política, social e economicamente, em torno daquilo que os historiadores chamam de antigo regime, ancien regime. As monarquias absolutistas, regime político caracterizado pela concentração de poder e autoridade nas mãos do monarca. A sociedade estamental, a sociedade dividida em estamentos, clero, nobreza e povo. A inserção de um indivíduo num grupo ou em outro se dava pelo nascimento, excetuando-se, evidentemente, o clero composto pelos sacerdotes, e havia aí a questão desse grupo receber indivíduos dos dois anteriores, da nobreza e do povo. Então, apesar da existência deste grupo, que não se dava a inserção nele pelo direito de nascimento, os demais sim. Então você ou nascia nobre ou você nascia povo. E em virtude do seu nascimento, isso lhe inseria num determinado posicionamento dentro do clero, caso você fosse participar dele. Então, se você fosse um indivíduo da nobreza, você ocupava cargos mais altos dentro do clero. Se você pertencesse ao povo, você ocupava cargos mais baixos dentro deste estamento do clero. Então a sociedade estamental é esta sociedade dividida em estamentos, estados, grupos sociais, onde a inserção num grupo ou no outro se dá pelo direito de nascimento. Ou você nascia nobre, ou você nascia povo. Excetuando-se o clero, que recebia elementos destes outros dois estamentos. Então esta era uma sociedade caracterizada pela baixa mobilidade social, ou seja, a dificuldade de saída de um grupo para outro, e a alta hierarquia, era altamente hierarquizado. O que significa isso? Os estamentos superiores, clero e nobreza, tinham toda e plena autoridade e privilégios sobre o estamento inferior, que era o terceiro estado, que era o povo. E as práticas e ideias econômicas batizadas mais tarde, no século XIX, por economistas alemães, de mercantilismo. Entre essas práticas e ideias econômicas, nós temos a balança comercial favorável, que é exportar mais e importar menos, as práticas protecionistas, que é taxar mercadorias estrangeiras ou retirar impostos das mercadorias nacionais para protegê-las, o colonialismo, a prática de obter colônias em outras regiões do planeta para explorá-las economicamente, o metalismo, que era a prática de acumular metais preciosos como símbolo e signo de riqueza, o intervencionismo estatal, ou seja, o mercantilismo era um modelo econômico em que o governo regulava as relações econômicas, ok? Então aí nós temos o que nós chamamos de sociedade do antigo regime, e era assim que estava organizada a França no século XVIII. Então a França pré-revolucionária era a França do antigo regime. Bom, dito isso, agora nós podemos compreender as raízes do desconforto que produz a insurgência revolucionária francesa no século XVIII. Lembra? Revolução, mudança. Mudança, é necessário haver um desconforto. Pois bem, então primeiramente, dentro desse contexto do antigo regime, vamos falar aqui das monarquias absolutistas. As monarquias absolutistas é aquele regime político em que a autoridade e o poder estão concentrados de maneira absoluta nas mãos do rei. Esse conceito, ele precisa ser lapidado, ele precisa ser aprimorado, porque dá a impressão, a falsa ideia de que o rei ele governa sozinho. Na verdade, o rei não governa sozinho nas monarquias absolutistas. Ele tem uma base de apoio social. Nós costumamos dizer que as monarquias absolutistas são regimes nobiliárquicos. Vou botar a palavra aqui no quadro para você. Nobiliárquicos.
nobiliárquicos. Eu nem sei se tem esse acento aqui. Vou tirar, se tiver você coloca. São regimes nobiliárquicos. O que significa isso? São regimes políticos que têm como base de apoio social a nobreza. Então, era a nobreza que dava sustentação social à autoridade e o poder dos reis. Por que a nobreza? A nobreza vai se constituir, por exemplo, ao longo dos séculos XVI, XVII, XVIII, como o grupo social que vai fornecer as lideranças militares para os estados europeus. Então, os exércitos nacionais europeus, eles são profundamente dependentes deste grupo social, deste estamento, da nobreza. Então, a nobreza adquiriu uma quantidade de poder muito expressivo na Europa entre os séculos XVI, XVII e XVIII, após a formação dos estados modernos neste continente. Então, por isso a nobreza constitui-se no século XVIII, não só na França, mas como em boa parte da Europa, como o grupo social que dá sustentação às monarquias absolutistas. Pois bem, em virtude disto, era este grupo aqui que tinha muitos privilégios. Muitos privilégios de várias ordens. Por exemplo, privilégios políticos. Os elementos que auxiliavam o monarca absolutista a gerir a França, a governar a França, eram indivíduos oriundos da nobreza. Seus conselheiros, seus ministros, cobradores de impostos, eram figuras oriundas da nobreza. Por isso que nós falamos que as monarquias absolutistas eram regimes nobiliárquicos, que tinham como base de sustentação social a nobreza. Então, por isso, essa nobreza ela detinha em suas mãos vários privilégios. Por exemplo, privilégios políticos. Também privilégios econômicos, tais como a nobreza e o clero também, mas a nobreza era isenta de tributos. O que significa isso? Não pagava impostos. A nobreza era isenta de tributos. Então tinha privilégios políticos, privilégios econômicos. Agora observa bem, no século XVIII, nós temos uma pequena fração do terceiro estamento, do terceiro estado, do povo, que já detinha em suas mãos o poder econômico. E que fração é esta? A burguesia. A burguesia ao longo dos séculos XVI, XVII, XVIII, ou seja, a burguesia ao longo do período moderno da história, ela acumulou riqueza, ela acumulou poder econômico graças às suas ações no comércio colonial, graças às suas ações no processo de industrialização. Essa burguesia acumulou grande poder econômico em suas mãos. Na realidade, o poder econômico, no século XVIII, na Europa, já estava nas mãos da burguesia. Além disso, esta burguesia também ela tinha grande expressividade intelectual. Vamos lembrar do Iluminismo, que a princípio não tinha uma orientação de classe, ou seja, não tinha uma orientação de grupo social, porém, entre seus principais pensadores, entre seus principais filósofos, nós temos vários deles que são nascidos no seio da burguesia. Então a burguesia, ela tinha também, além do poder econômico, grande expressividade intelectual dentro daquele contexto histórico da França do século XVIII. Então veja, a burguesia e o seu poder econômico que na realidade sustentavam as monarquias absolutistas. Obviamente, essa riqueza, esse poder econômico da burguesia também está associado à exploração de um outro grupo social, os de baixo, a patuleia, a ralé, os trabalhadores,
Esta burguesia, ela, para acumular essas quantidades gigantescas de riqueza, essa enorme quantidade de poder econômico, ela também explorou aqueles indivíduos que estavam abaixo dela, os trabalhadores. Porém, eram os recursos dessa burguesia, através dos tributos, através dos impostos, que sustentavam os estados nacionais europeus, sustentavam as monarquias absolutistas. O que significa isso na prática? Era o dinheiro dos tributos da burguesia que financiavam as guerras, que financiavam o luxo da monarquia e da corte. O que é a corte? A corte eram aqueles nobres mais próximos ao rei. E o luxo ostentado por esse grupo era inimaginável. Você tinha festas que duravam um mês. Não tem rave hoje que dure um mês, amigo. Você tinha festas da nobreza que duravam um mês. E eram financiadas com dinheiro público. Era esse dinheiro público, por exemplo, que pagava pensões para a nobreza e para o clero. Sim, estes indivíduos, por conta do seu nascimento dentro de um determinado estamento, dentro de um determinado grupo social, adquiriam automaticamente o privilégio de receber dinheiro público. Olha que sensacional. Nasci nobre, eu herdei um título de duque do meu pai e automaticamente eu recebo do Estado um valor. Por isso. Simplesmente pelo fato que eu nasci no seio da nobreza. Então, todos esses privilégios, todo esse luxo, todos os conflitos em que se envolviam as monarquias absolutistas, já estamos falando destacadamente para a França, eram financiadas por esse dinheiro, por esse poder econômico que estava nas mãos da burguesia, pelos tributos cobrados a essa burguesia. Obviamente, esses tributos não eram dirigidos somente à burguesia. Todo o terceiro estado pagava tributos, ok? Todo o terceiro estado pagava tributos, ou seja, camponeses pagavam tributos, artesãos pagavam tributos, ok? Agora, a burguesia, percebendo que eram esses recursos tributários, que eram esses impostos pagos por ela, que financiavam o Estado, financiavam o governo, financiavam a nobreza, financiavam o clero, financiavam as guerras, ela entende o seguinte: porra, se sou eu que tenho o poder econômico nas mãos, se a grana está comigo, por que eu não tenho outros privilégios? Por que eu não tenho privilégios políticos? Por que não há representantes da burguesia de forma mais ostensiva e extensiva no poder? Por que nós não indicamos ministros? Por que não há um parlamento onde nós tenhamos representantes para legislar a nosso favor? Por que não temos nada disso? Porque fica apenas o encargo de financiar e nenhum privilégio para nós. Primeiro, desconforto. É esse desconforto político-social que surge em virtude desse modelo de organização do antigo regime, baseado numa estrutura política absolutista, nobiliárquica e numa sociedade que confere privilégios ao indivíduo pelo seu nascimento e não pela sua riqueza. Então, essas monarquias absolutistas, esse modelo de sociedade estamental, ele alienava. O que é alienar? Subtrair, retirar. Alienava a burguesia dos privilégios políticos e sociais que ela tanto almejava. Ela que detinha em suas mãos o poder econômico e a maturidade intelectual suficiente para exercer politicamente seus interesses. É esse desconforto que começa a mobilizar a burguesia em direção à revolução. É esse desconforto que faz com que a burguesia absorva os ideais iluministas, absorva essa filosofia iluminista e passe a utilizá-la como arma de transformação, como arma de mudança. Veja, todo evento concreto e prático, ele inicialmente é pensado. Toda revolução, ela tem uma inspiração intelectual. E a inspiração intelectual da Revolução Francesa é a filosofia iluminista. O mercantilismo, por exemplo, nós falamos que uma das características das práticas mercantilistas era a intervenção estatal, ou o intervencionismo estatal. O que isso significa isso? O Estado regula a economia.
O Estado decide o que produzir, como produzir, para quem produzir, por quanto produzir, para quem vender, por quanto vender. Então, o Estado é o grande agente regulador da economia. E a burguesia, ela queria maior autonomia econômica, queria maior liberdade econômica. Tanto que dentro da filosofia iluminista surgem correntes de pensamento econômica. Por exemplo, o liberalismo. O liberalismo econômico, ele surge um pouco posterior ao liberalismo político. O liberalismo político é de um século antes, nasce com um filósofo chamado John Locke, na Inglaterra, e vai inspirar, um século depois, o nascimento dessa escola econômica na França, conhecida como liberalismo econômico. Um dos pais do liberalismo econômico, o grande pai do liberalismo econômico, um filósofo chamado Adam Smith. Adam Smith. Propriamente, essas ideias de Adam Smith, elas se difundem muito rapidamente na França, constituindo uma verdadeira escola de pensamento econômico e que vai influenciar a burguesia. Essa escola de pensamento econômico liberal, ela determina que o Estado não deve regular as relações econômicas. As relações econômicas devem ser reguladas pela mão invisível do mercado, ou seja, pela lei de oferta, pela lei da procura. Lei de oferta e procura. Para o liberalismo econômico, o trabalho é a principal expressão de construção de riqueza. Então, essa perspectiva liberal, ela é diametralmente oposta à prática de intervenção estatal presente no mercantilismo. Só que para introduzir essas ideias liberais, você precisava alterar a estrutura econômica, política e social da França. Ou seja, você precisava acabar com o antigo regime. Para que a burguesia pudesse ascender politicamente, para que a burguesia pudesse incorporar privilégios políticos, para que ela pudesse eleger representantes que legislassem a seu favor, para que esta burguesia pudesse substituir essa sociedade que conferia direitos pelo nascimento e não pela riqueza e pelo poder econômico, para que a burguesia pudesse introduzir princípios liberais na economia, o antigo regime precisava deixar de existir. O iluminismo vai servir como arma ideológica para tal. Vai formular as principais críticas dirigidas a essa estrutura do antigo regime. Vai criticar as monarquias absolutistas e vai sugerir, por exemplo, a tripartição dos poderes, executivo, legislativo, judiciário. Vai sugerir que monarquias constitucionais ou repúblicas são regimes melhores e mais apropriados para o desenvolvimento de uma nação do que um regime absolutista. Vai propor a extinção desse modelo de sociedade estamental e vai privilegiar um modelo de organização da sociedade com base na posse da riqueza, a sociedade de classes, que é uma característica do capitalismo. Vai propor o fim do liberalismo e a introdução de princípios liberais. Tudo isso a filosofia iluminista faz. E a burguesia passa a utilizá-la como arma de crítica e de planejamento do que viria depois. Então o iluminismo ele não é apenas uma filosofia que propõe a destruição, mas também propõe a construção de um novo modelo de sociedade. E quem é que vai colocar em prática? O que é que vai colocar em prática essas transformações? O processo revolucionário francês. A Revolução Francesa vai ser o evento histórico que traz essas modificações ao antigo regime, destruindo-o e consolidando um novo modelo de sociedade. Um outro elemento gerador de desconforto que vai conduzir as massas ao processo revolucionário é a profunda crise econômica que a França estava mergulhada no século XVIII. Uma das causas da Revolução Francesa, portanto, uma das causas que geram desconforto necessário para a eclosão de uma insurgência revolucionária
é a profunda crise econômica em que a França encontrava-se mergulhada. E aí essa crise econômica, ela tem fatores e causas variadas. Entre esses fatores e causas variadas que vão se somando, se acumulando para dar origem à crise, nós temos má administração dos recursos públicos, má administração dos recursos públicos. Por parte de quem? Por parte do Estado. Como assim? Má administração dos recursos públicos. O Estado francês era muito perdulário, gastava mais do que arrecadava. E arrecadava muito, 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 muito. Mas gastava mais. Por exemplo, com guerras. O Estado francês envolveu-se em conflitos severos e que não resultaram em vitórias. Vamos dar um exemplo? A Guerra dos 7 Anos. A Guerra dos 7 Anos é um conflito em que a França se envolveu com a Inglaterra por territórios de fronteira aqui na América do Norte. Neste conflito, a França ela é derrotada. A França ela é derrotada, resultando daí em enormes prejuízos para o Estado francês. Então, conflitos em que a França se envolve e não resultam em vitória, apenas em gastos, Então, a Guerra dos 7 Anos é um desses exemplos. Mais tarde, a mesma França vai se envolver na guerra de independência das 13 colônias. Vai apoiar as 13 colônias. Ah, mas aí, Eduardo, vai resultar numa vitória. Sim, mas esta vitória não vai compensar os gastos militares da França. Mais gastos militares, mais conflitos, mais tributos que são alocados para esses conflitos. Então, as guerras são um dos exemplos da má administração dos recursos públicos pelo Estado francês. A manutenção do luxo da corte. Essa nobreza que cercava o monarca de forma mais próxima. A gente pode imaginar que com tanto dinheiro dava para financiar muito luxo. Pois é, mas nós estamos falando aí de um pagamento de rachadinha, não estamos falando nada disso não, nós estamos falando de somas vultuosas de riqueza para sustentar um grupo parasitário da sociedade, ou grupos parasitários da sociedade. O clero e a nobreza, vamos repetir, eram grupos privilegiados isentos de tributos. Então, os recursos públicos oriundos dos impostos pagos pelo terceiro Estado financiavam um grupo parasitário. Luxos que extrapolavam o bom senso. Haviam tributos que eram criados exclusivamente para financiar aniversários de filhos de monarcas. Instituía-se um imposto que era arrecadado para fazer uma festinha de 15 anos. Estou sendo caricato aqui, mas é basicamente isso. Então, esse luxo da corte, esse luxo da nobreza, extrapolava em muito o bom senso, ou qualquer tipo de critério de bom senso. Então, eram somas extremamente vultuosas de riqueza que eram dirigidas para a manutenção do luxo da corte. Então, má administração dos recursos públicos. Havia um outro elemento também que está na origem desta crise. E aí nós temos outros fatores também, mas que são da ordem do acaso.
no século XVIII, ali entre 1787 e 1788, a França padeceu com alguns problemas climáticos que afetaram diretamente a produção de grãos, levando a um decréscimo dessa produção. Pra você ter uma ideia, nos anos de 1788 e 89, a produção de grãos não era o suficiente para alimentar nem mesmo a população de Paris. Isso gera um desequilíbrio na lei de oferta e de procura. Você tinha pouca oferta de um gênero de primeira necessidade, comida, alimento, e uma procura muito grande. Essa discrepância, que é essa diferença acentuada entre a oferta e a procura, levava a um disparate dos preços desses produtos de primeira necessidade. O que eu estou chamando de um disparate? Eles passavam a custar muito mais do que deveriam custar. Isso gerava um processo de desvalorização da moeda, conhecido por nós como inflação. Nós temos dois processos relacionados à moeda, que é a desvalorização dessa moeda, quando uma mesma quantidade dessa moeda ela compra uma quantidade menor de uma determinada mercadoria, e a deflação, é a valorização dessa moeda, quando uma quantidade menor dessa moeda compra uma quantidade maior de uma determinada mercadoria. Então, processo inflacionário, processo deflacionário. Inflação, desvalorização da moeda, deflação, valorização da moeda. Então, quando nós temos essa discrepância na lei de oferta e procura, que começava a regular o mercado europeu, apesar das práticas mercantilistas ainda estarem em choque com essas questões, geraram esse grande processo inflacionário na França. E nós sabemos que quando a moeda desvaloriza, quando nós temos inflação, o primeiro setor atingido de forma mais direta são os mais pobres. Quando a moeda desvaloriza, o primeiro setor da sociedade de forma mais duramente atingida são os mais pobres, são os humildes, são os de baixo, são os trabalhadores, aqueles que têm menos recursos econômicos. Isso gerou uma avassaladora sombra de fome na França no século XVIII. E a fome, amigo, é um dos grandes motivadores revolucionários. O indivíduo de barriga vazia, ele começa a entender que ele não tem nada a perder. Então, ele tende a partir para o fight, para a porrada muito mais fácil. O cara com fome, ele entra em desespero. O cara que não consegue alimentar a sua família, ele entra em desespero. Então isso produz essa chama revolucionária, essa chama da mudança que vai alimentar a Revolução Francesa. Então essa grave crise econômica da França no século XVIII, provocado pela má administração dos recursos públicos, ou seja, o Estado gastava muito mais do que arrecadava, e arrecadava sobretudo de quem? Do terceiro estado, do povo. Eram tributos pagos, portanto, pela burguesia e pelos mais pobres. Esses mais pobres, além de pagar tributos, eles acabavam não tendo condições de comer por conta desses problemas que estavam ocorrendo na França ali nos anos de 1787 e 88, que levaram a um processo inflacionário galopante da moeda francesa e uma alta extraordinária dos preços dos gêneros alimentares, ok? Então tudo isto mobilizou, gerou esse sentimento grande de desconforto dentro da França do século XVIII e que vai resultar na Revolução Francesa, ok? Vamos parar hoje a nossa aula. Agora eu vou editar esse videozinho para vocês. Vou lançar em alguma plataforma, não sei qual ainda, provavelmente o YouTube, ou eu vou dividir isso aí no IGTV. Vou postar para vocês assistirem na próxima aulinha. Espero que com a internet funcionando, a gente trabalhe as fases da Revolução Francesa. Tá bom? Beijinho para vocês.